Tiago capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, diz assim o texto da palavra de Deus: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar. Amado Deus e soberano Senhor, nós agradecemos o privilégio de vir, ó Deus, a Tua presença, congregados com os nossos irmãos, prestar culto ao Teu nome. Somos gratos por poder, ó Deus Santo, ofertar e dar os nossos dízimos, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós, tem sustentado a nossa vida. Somos gratos porque mais uma vez poderemos ouvir, ó Deus, a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Que o Senhor venha falar, Pai, ao nosso coração nesse momento, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo que foi maculado pelo pecado, quando os nossos primeiros pais desobedeceram ao Senhor. E aquela primeira desobediência, ela fez com que o homem se desligasse de Deus, estivesse fora da presença do Senhor. Mas isso não foi somente o que aconteceu. Como consequência disso, todos os relacionamentos do homem, eles foram afetados pelo pecado. Deus havia criado o homem para relacionar-se com Ele, com a criação, por meio do trabalho, e também com os seus semelhantes. Mas o pecado causa um problema nestes relacionamentos. Você percebe todos os dias esses problemas. Nós temos problemas relacionados à questão da riqueza, ricos, pobres. Você tem problemas relacionados à questão de gênero, o homem, a mulher. Você tem problemas relacionados à questão de cor da pele. E é bastante interessante, porque enquanto a Escritura fala na raça humana como algo que engloba todos os homens, em oposição aos animais, não é incomum você ter a distinção nesse nosso mundo de raças, usando critérios físicos, biológicos, como a cor, por exemplo. Mas biblicamente, quando nós olhamos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E por que nós temos esses tipos de problemas nos nossos relacionamentos? Exatamente por conta
do pecado, e aí muitas pessoas escolhem os seus relacionamentos baseado na raça, baseado na quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem. Eu vou me aproximar de alguém que tem condições financeiras boas e que pode abrir portas boas para mim, de trabalho ou de outros tipos de relacionamento, e outros fatores. E como cristãos, nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Nós não fechamos os olhos e não esquecemos que o pecado de fato trouxe esse monte de confusão, mas nós temos a Escritura que pauta a nossa vida e que nos direciona na forma como nós devemos andar. Nós estamos vendo como que Tiago está tratando aqui a igreja, os irmãos a quem ele está escrevendo, falando de uma fé prática, de uma fé que não é só confessada, mas que é vivida de fato e de verdade. E ele então iniciou o capítulo 1, como nós já vimos, falando a respeito das provações, da alegria como que os crentes precisam encarar as provações, exortou os irmãos a buscar sabedoria da parte de Deus, fez um contraste entre aqueles que confiavam em Cristo, os pobres que confiavam em Cristo, com os ricos que oprimiam o pobre. E naquele ponto Tiago fala algo bastante interessante ali, dizendo que o irmão de condição humilde ou pobre, ele deveria se gloriar ou se orgulhar da posição em que o Senhor Jesus Cristo o colocou. Tiago depois afirmou que em meio às provações, ninguém pode lançar em Deus a culpa dos seus pecados, porque Deus não tenta ninguém, pelo contrário, Ele é o doador de boas dádivas, e demonstrou como é que você se porta diante da palavra. Você precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, nesse primeiro capítulo, ele trata então de vários temas, e você vai perceber que agora, a partir do capítulo 2, Tiago vai voltar em vários desses temas e vai desenvolver um bocado esse assunto, e cada assunto. E aqui nos versículos que nós lemos, Tiago volta à questão do relacionamento entre os pobres e os ricos. É isso que ele faz então aqui. No texto que você viu essa noite, você vai perceber como você deve expressar a sua fé nos relacionamentos. É disso que trata o texto do capítulo 2, que vai do verso 1 até o verso de número 13. Tiago olha para aqueles irmãos e demonstra isso, como expressar a sua fé nos seus relacionamentos. Do verso 1 ao verso 4, Tiago vai dizer: você precisa ser imparcial. Veja como que ele faz, como que ele desenvolve isso. Eu vou ler novamente. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Preste bem atenção, no versículo 1, Tiago começa já dizendo que aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, eles não podem então demonstrar qualquer tipo de favoritismo por quem quer que seja. Ou seja, Tiago está chamando a praticar a fé, a praticar aquilo que a palavra ensina. E é importante perceber aqui a forma como Tiago se dirige ou fala do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele diz: Senhor da glória. Os títulos que são usados na Bíblia, eles não são usados ao acaso, eles são usados com propósitos bastante específicos.
E por que é então que, antes de falar da questão da acepção de pessoas e de não fazer acepção de pessoas, Tiago vai dizer: olha, vocês não podem ter fé em Jesus Cristo em acepção de pessoas. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da glória, porque os crentes precisam atentar para quem é o Senhor que os recebeu no seio da sua igreja, no meio do seu povo. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor glorioso, é o Senhor de toda glória. É claro que, como nós já vimos nos sermões anteriores, esse Deus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Mas ao cumprir a sua missão e ascender aos céus, você tem Ele agora novamente todo glorioso. Jesus Cristo é o Senhor da glória, e é esse Senhor que você serve. É a Ele que nós adoramos quando nós nos reunimos nas nossas reuniões. E os crentes têm esse glorioso Senhor que se relacionou com miseráveis, que se relacionou com pecadores. Imagine então que o Senhor de toda glória veio até você, pobre, miserável. Como é que vocês, crentes, então, estão se tratando de formas distintas e fazendo acepção de pessoas? É isso que Tiago está dizendo. Percebam quem é o seu Senhor e não tenham fé nesse glorioso Senhor em acepção de pessoas. Você tem essa verdade na Escritura o tempo todo, de que Deus não faz acepção de pessoas, nem quando Ele salva pecadores, e nós cremos nisso, né? A nossa doutrina da eleição fala que a eleição foi incondicional. Deus não viu nada de bom em uns que não havia em outros para escolher, mas Ele escolheu livremente porque Ele quis. Ele não fez acepção de pessoas. E essa verdade é também dita com respeito à questão da condenação. Deus condena ambos, judeus e gregos. Ele não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas, o seu povo também deve viver da mesma forma. E aí então, do versículo 2 até o versículo 4, ele vai dar um exemplo daquilo que ele está querendo ensinar. E ele então levanta uma hipótese aqui. Tiago descreve um homem rico que pode ser visto em toda a sua riqueza nos seus trajes luxuosos, e um homem pobre entrando na reunião dos crentes. Aqui na tradução nossa está se entrar na vossa sinagoga, e a palavra sinagoga, ela literalmente quer dizer isso, uma reunião. Talvez Tiago esteja usando a palavra sinagoga porque ele está escrevendo a judeus. Ele está escrevendo judeus da dispersão. E o exemplo é esse. Imagine então, vocês estão numa reunião, vocês estão reunidos para adorar o nome do Senhor, e entra nessa reunião um pobre e um rico. Tiago não informa se eram ou não crentes, não diz se o rico era ou não um oficial do Império Romano. Ele somente o identifica como rico em oposição ao outro que era pobre pelas suas roupas, pela aparência externa, um com a roupa gloriosa e outro quase que maltrapilho. Esse é o quadro então que Tiago pinta para os crentes, dizendo: olha, na reunião de vocês, se acontecer isso, se entrar um homem rico e um homem pobre, e ele dizer, e se vocês tratarem esses homens de forma distinta e diferente, somente por aquilo que vocês estão vendo no exterior, vocês estão pecando. Vocês não estão considerando o Senhor glorioso que vocês têm, e vocês estão impressionados com a glória externa das roupas de um rico. Não tenham fé em Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que Tiago quer apontar aqui é exatamente isso. Quando vocês fazem distinção e colocam o rico num patamar elevado por causa da sua aparência externa, cheia da glória das roupas, vocês esquecem o Senhor glorioso que vocês estão servindo, glorioso que se relacionou com vocês mesmos. Não façam esse tipo de acepção. E essa visão errada
olhando para as pessoas pela sua aparência externa, faria de fato eles colocarem o rico em destaque e o pobre aqui abaixo do estrado dos pés. É interessante que a descrição dos evangelhos a respeito dos fariseus e da hipocrisia dos fariseus, uma das coisas que Jesus vai mencionar é que os fariseus gostavam dos melhores lugares nos banquetes. Eles gostavam de estar em lugar de destaque, e aqui Tiago está dizendo: olha, vocês não podem, por causa da aparência externa, colocar o rico numa posição de destaque e o pobre vocês tratarem com desprezo. Isso é injusto, isso não é correto. William Hendrickson, comentando o texto, ele diz que desde os tempos mais remotos, a justiça ela é retratada como uma mulher vendada segurando uma balança. E por que esta mulher, a justiça, tem a venda em seus olhos? Exatamente para não fazer distinção e acepção. Ela julga segundo a justiça, ou deveria pelo menos, né? Deveria julgar segundo a lei, segundo a justiça, sem olhar para a aparência externa. Tiago então está dizendo: vocês não podem ser imparciais ou parciais no caso. Vocês não podem ser parciais na forma de se relacionar com as pessoas. Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você encara aqueles que você ainda não conhece? Por vezes nós somos muito rápidos e nós damos uma olhadinha e já quase que fazemos um raio-x aqui no nosso coração. Essa pessoa aí não deve ser boa pessoa não, porque olha só, ela é assim. E eu não vou descrever aqui um jeito ou outro, porque isso é muito relativo. Os nossos julgamentos, eles são muito relativos. Mas por vezes nós fazemos dessa forma. E Tiago está dizendo: não seja assim, não faça assim. Como é que você recebe aqueles que se achegam à nossa igreja? Como é que você se relaciona com aqueles que vêm até nós e que nunca estiveram no nosso meio e que de repente vêm à nossa reunião? Como é a nossa forma de encarar as pessoas e lidar com essas pessoas? Infelizmente, não são poucos os crentes e não são poucas as igrejas que dão mais atenção àqueles que aparentemente são mais abastados, ou aqueles que parecem estar numa classe social mais elevada, são doutores, e que muitas vezes são tratados de forma distinta daqueles mais humildes. Basta você perceber que em muitas das nossas igrejas presbiterianas, para ser presbítero, você não tem que ter as qualificações que Timóteo diz, que Paulo fala a Timóteo e a Tito. Você precisa ser alguém de cargo importante, você precisa estar bem classificado na sociedade. Infelizmente, isso é uma realidade dentro das nossas igrejas, esse tipo de distinção. Se alguém tem mais estudo, tem mais grau acadêmico, essa pessoa está automaticamente apta e ela é vista aos nossos olhos como um crente um pouco melhor. E isso é uma falácia, porque a sabedoria é bem diferente da inteligência. Há pessoas muito inteligentes que estão aí galgando altos graus acadêmicos, que não têm sabedoria que vem da palavra de Deus. Porque a sabedoria é você crer e praticar aquilo que o Senhor, o Deus de toda glória, o Deus de toda sabedoria, dá ao seu povo na sua palavra. A sabedoria encontra-se no temor do Senhor. É o temor do Senhor o princípio da sabedoria. Mas em muitos lugares você vê igrejas que chegam a se dedicar a ir para bairros mais ricos. Não, nosso alvo, nosso objetivo é alcançar os ricos. E com isso eu não estou dizendo que os ricos não devem ser alcançados pelo Evangelho, eles também carecem do Evangelho. A minha questão
é que quando você olha para a Escritura, você não vê ninguém fragmentando a igreja como nós vamos fragmentando nos nossos dias. Você tem a igreja para os ricos, a igreja para os pobres. Se você olhar no contexto americano de tempos atrás, você tem a igreja dos brancos, a igreja dos negros. Você tem no nosso país a igreja de cada tribo. Então você tem a igreja do surfista, e nós vamos olhando para as pessoas pela sua aparência, por aquilo que elas são. Enquanto no Novo Testamento você vê pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, congregando no mesmo local, sendo irmãos, servindo uns aos outros. Tiago está dizendo: não julgue pela aparência, não seja parcial na forma de se relacionar com as pessoas. Lembre-se que a aparência externa, ela não quer dizer muita coisa. Se você olhar para uma história bem conhecida lá do Antigo Testamento, vai lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, você vai lembrar que Saul havia sido rejeitado como rei, e Deus então manda Samuel à casa de Jessé, dizendo: Jessé, o substituto de Saul, está ali na casa de Jessé, vá até a casa de Jessé. 1 Samuel capítulo de número 16. E então diz assim o texto da palavra do Senhor, a partir do verso número 3. Deus está dizendo a Samuel: convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Perceba então agora o versículo 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Na hora que entrou Eliabe, o primeiro filho, que devia ter um porte maior, ele falou: só pode ser esse, está aí o nosso rei, chegou. E então o texto continua: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não é esse? Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E talvez aqui nesse momento Samuel tenha dito: o que eu vim fazer aqui? Está passando um homem forte atrás do outro, e Deus não quer nenhum desses, Deus não escolheu nenhum deles. Então Samuel pergunta a Jessé no verso 11: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E então há uma descrição de Davi. Ela era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Ruivo, belos olhos, boa aparência. Não era muito grande, você sabe disso. Um pastor de ovelhas. O pai nem considerou esse para ser o rei. Teve que Samuel dizer: não é nenhum desses aqui. Você tem algum outro filho? E Samuel fez isso porque ele já tinha ouvido a palavra do Senhor: não atente para a aparência. Vocês veem exteriormente, o Senhor vê o coração. E aí então o texto diz no verso 13 que tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos irmãos. E eu fico pensando aqui se Jessé não deve ter tomado um susto com isso tudo, porque afinal de contas, quando o profeta chega lá e fala assim: os seus filhos, está aqui, e apresenta o maiorzão. Deus não julga como nós julgamos.
Deus não julga pela aparência, e é por isso que o povo de Deus não pode também fazer dessa forma, principalmente sabendo que o Deus a quem você cultua é um Deus glorioso, é o Jesus de toda a glória, que se relaciona com você, comigo, miseráveis pecadores que somos. E se Ele é glorioso, por que é que nós vamos nos importar com a glória exterior de pessoas? Não é isso, não é com isso que nós devemos nos importar. E quando a igreja pensa dessa forma, eles acabam cuidando dos menos afortunados. Isso acontece em Atos dos Apóstolos. Diz lá no capítulo 2 que quando a igreja cresceu bastante, ninguém considerava seu nada, mas eles depositavam aos pés dos apóstolos as quantias para que não houvesse necessitado entre eles. Eles estavam atentos e cuidando ali uns dos outros. Mas como eu disse, por conta da queda, as relações elas foram afetadas. Pobreza e racismo, eu citei duas coisas aqui, são somente duas delas, mas infelizmente os cristãos estão deixando de lado tratar dessas coisas com medo de dizer: esse negócio é pauta de esquerda, hein, pastor? Esse negócio não é de esquerda não, ficar falando de pobre e rico. Não, a escritura fala de pobre e rico. Eu não creio que Tiago era de esquerda. Nós não podemos, em nome de não querer se parecer com os grupos que tentam ganhar capital político com essas diferenças, esquecer que existem as diferenças, esquecer que existe racismo. Existe, nós não podemos fechar os olhos para isso. A questão é, como é que nós vamos lidar com isso? Nós lidamos com isso da mesma forma que esse mundo tenta lidar? Não, não é dessa forma. Como é que nós consideramos os homens? É pela cor da pele? Não, é por serem imagem e semelhança de Deus, independente da cor da sua pele. E é assim que nós precisamos ver aqueles que estão à nossa volta. Então cuidado com o medo de não parecer com a esquerda e deixar de lado aquilo que a Escritura está sendo categórica aqui. Existem problemas. A queda trouxe isso. E como cristãos nós precisamos caminhar de forma correta. O homem tem a sua dignidade, como eu disse, por causa da imagem de Deus, ainda que caído. E você que crê em Jesus, que foi redimido pelo Senhor da glória, você tem muito mais condição de perceber isso. Principalmente quando você abre, por exemplo, um texto como o de Gálatas, quando Paulo está escrevendo aos judeus, e ali havia um problema, né? O judeu se vendo como superior ao gentio. E agora os gentios começam a entrar na igreja, esse povo começa a tomar lugar dentro das igrejas, e começa a haver confusão, e Paulo tem que tratar dessa questão. Então ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, e diz assim, a partir do verso de número 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. E não pense que Paulo aqui está tentando colocar de lado e tentando igualar todo mundo. Não é isso que Paulo está fazendo. Vai continuar tendo senhor e escravo, vai continuar tendo na igreja liderança de homens. As mulheres não vão ser liderança na igreja, mas isso não quer dizer que as mulheres são inferiores aos homens. Isso não quer dizer nada. Em Jesus Cristo nós temos a nossa dignidade restaurada. É isso que Paulo está dizendo. Você sabe disso, e é assim que você precisa lidar com os seus relacionamentos. Não seja parcial na escolha de amizades ou de relacionamentos. Mas volte ao texto de Tiago. Tiago vai dizer: seja atento no julgar, versos 5 e 7. E ele começa aí no versículo 5, de novo apelando a atenção dos irmãos, dizendo: ouvi, meus amados irmãos, ouçam. Lembra que ele já tinha dito? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio
para se irar, e agora de novo ele apela: ouçam. E aí Tiago vai desenvolver o seu argumento aqui, fazendo 3 perguntas retóricas, perguntas que a resposta é positiva. Sim, é assim mesmo. E Tiago sabe que a resposta às suas perguntas é um sonoro sim. E ele faz essas perguntas a fim de ensinar os crentes a julgar retamente ou corretamente. No versículo 5 você tem então a primeira pergunta. Qual é? Ouvi, meus amados irmãos. Primeira pergunta: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? A resposta é sim. Mas o que Tiago está querendo fazer? Está querendo relembrar como é que foi que Deus tratou. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver o próprio Jesus quando confronta aquele jovem rico, que por causa do seu amor à riqueza e da sua confiança na riqueza, não quis ir atrás de Jesus. Jesus disse: olha, quão difícil vai ser um rico entrar nos céus. E os discípulos então ficam desesperados. Mas se rico, que eles viam como sendo abençoados, se rico não pode ir para o céu, vai ser difícil, e nós, e quanto a nós? E é quando Deus vai dizer: é impossível. Não é impossível só para o rico, não, é impossível para o rico e para o pobre. Ninguém entra no céu por conta própria ou por causa daquilo que é. E Jesus vai dizer: mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. É claro que não há uma teologia na Bíblia que vai dizer: não, rico não tem parte com o povo de Deus, porque você tem muitos ricos sendo salvos. Mas que a Escritura diz que de fato é muito difícil por conta do coração nas riquezas, a Escritura diz. E então Tiago olha para a igreja e diz: preste atenção, e Deus não escolheu aqueles que são pobres nesse mundo para serem ricos. Tiago já tinha falado sobre isso. O irmão de condição humilde se glorie na alta posição em que ele foi colocado. Você é pobre, você é humilde, mas por causa de Jesus você está assentado nos lugares celestiais. Você está numa alta posição. E Tiago, com essa pergunta, está relembrando aqui aos irmãos: Deus escolheu os pobres para serem ricos. O próprio Jesus, quando se fez homem, não era de uma família abastada e rica, certo? Deus escolheu os mais humildes. Tiago está aqui, ao que parece, fazendo um paralelo com a bem-aventurança, porque quando você vê as bem-aventuranças em Lucas, vai lá em Lucas. Geralmente eu estou indo em Mateus para fazer os paralelos, mas hoje eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 6. E aqui você tem Lucas usando um termo levemente diferente do que é usado lá em Mateus. Lucas capítulo 6, no verso de número 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lá na outra, os humildes, de espírito. Aqui ele está sendo categórico: bem-aventurado os pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Nós já vimos isso. Os pobres, eles terão o reino dos céus não por causa da sua condição de pobreza, mas por causa do seu entendimento, da sua miséria diante de Deus. Perceba como que Tiago está falando a respeito deles aqui nessa pergunta dele. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Esses pobres são os pobres que amam a Jesus. Não são quaisquer pobres, não são todos os pobres do mundo, são os que amam a Cristo, são os que se renderam a Jesus, são os que agora entendem que tem toda a riqueza no seu Senhor e no seu Salvador. Tiago está condenando então os que menosprezam e insultam aqueles que Deus fez ricos. Vocês estão menosprezando os pobres enquanto Deus os fez ricos.
Todos aqueles que amam a Deus, Deus fez ricos, porque vocês estão julgando pelo exterior. E aí então ele faz mais uma pergunta. A segunda pergunta está no verso 6. Primeiro ele diz: entretanto vós mesmos menosprezastes o pobre. E aí vem a pergunta: não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam aos tribunais? E aqui ele está lembrando: vocês estão dando destaque e honra a quem está oprimindo vocês. E o problema aqui não era dar honra, o problema era dar honra em detrimento do outro. O problema era a parcialidade, porque nós somos chamados a tratar todos com distinção. Mas eles estavam aqui tratando com melhor ou maior distinção os mais abastados. E Tiago está dizendo: são esses que oprimem vocês. Ele vai falar isso também mais à frente, fazendo uma acusação bem grave aos ricos que estavam explorando os mais pobres. Não são eles que oprimem a vocês, esses mesmo que vocês estão tratando bem quando eles chegam na reunião. Então o que tudo indica, Tiago está falando de pessoas que estão chegando na igreja, que não são crentes. Se na história que ele contou ele não deixou claro, aqui parece que ele está deixando mais claro um pouco isso. São pessoas que chegaram à igreja e que não creem em Deus. E você percebe isso ainda mais claramente na terceira pergunta, lá no versículo de número 7. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? E parece que o que está em pauta aqui é também a perseguição religiosa, certo? Porque muitos judeus ricos acabavam levando os cristãos pobres aos tribunais, por conta também da sua fé. As três perguntas de Tiago são para que a igreja fique bem atenta na forma como eles estão se relacionando com as pessoas e na forma como eles estão julgando as pessoas. E ele diz aqui que estes homens, no verso 7, eles blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Que bom nome é esse? Está lá no começo do texto: o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome sobre quem foi que foi invocado sobre vocês. Eles estão blasfemando, vocês estão tratando com deferência pessoas que estão blasfemando do seu Senhor, por causa da aparência externa, por causa do que vocês talvez acham que vão ganhar, colocando-os numa posição melhor, mas são eles que blasfemam contra Cristo. Tiago está então esperando as respostas. Sim, é verdade, sim, é desta forma. O critério então demonstrado aqui para Tiago é que os crentes estavam usando para dar deferência a um e menosprezando o outro. Eram critérios errados, eram critérios mundanos. Não era assim que Deus via aqueles homens, e eles precisavam atentar para isso que estava acontecendo. Em vez de se colocar contra os pobres, eles deveriam acolher os pobres. Quando você vai lá em Gálatas, você vê de novo algo importante. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, veja o verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja o critério que você tem aqui, definido por Paulo. Nós tratamos bem a todos. Nós não podemos colocar pessoas em destaque e menosprezar outras por causa da aparência exterior. Nós fazemos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, a esses que estão em Cristo. Por isso então é que Tiago está dizendo: Deus escolheu os que para o mundo eram pobres e colocou no lugar de destaque aqueles que amam
a Jesus Cristo. Nós olhamos para os nossos irmãos e consideramos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. É isso que Paulo vai dizer na sua epístola. Faça o bem a todos, mas especialmente aqueles que amam a Cristo. Tiago já havia dito que quando você demonstra parcialidade, você se torna um juiz tomado de pensamentos perversos. É assim que ele descreve o julgamento parcial. Você é um juiz tomado de pensamentos perversos, ou seja, você é um juiz injusto. E a pergunta aqui é: qual é o critério que você usa para o seu julgamento? Como é que você define aqueles a quem você dará a sua atenção? Quais são esses critérios? Como nós já vimos, há muitos crentes que se preocupam apenas com a aparência externa e acabam, muitas vezes, por causa disso, se cercando de amigos nos seus relacionamentos diários, amigos que não temem o seu Senhor, amigos que blasfemam do seu Senhor, indo totalmente contrário àquilo que diz lá no Salmo 1, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas para muitos, até mesmo crentes que estão na igreja, o que vale nas amizades é aquilo que vai ser bom para mim. Não interessa se é crente ou não. E aí você vê muitos crentes que só estão rodeados de ímpios, de amigos ímpios. Nós precisamos nos relacionar com eles, mas é óbvio, é claro, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não fomos tirados do mundo, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a quem você dá maior atenção, quem são os seus melhores amigos, quem são aqueles que você gosta de estar. São crentes no Senhor, pessoas que vão te edificar. Muitos pais não começam a atentar isso na vida dos filhos. Os filhos vão para a escola e os pais não se preocupam muitas vezes em como os filhos estão estabelecendo amizades. As boas amizades para os crentes têm a ver com pessoas que vão nos levar mais para perto de Cristo. Essas são as boas amizades. Essas são as pessoas em quem nós devemos investir mais tempo, estar mais junto, ter comunhão, porque não é possível ter comunhão verdadeira com pessoas que não creem em Deus. Nós precisamos estar com elas e proclamar para elas que existe um Deus soberano, que salva aqueles que se arrependem. Mas eu me relaciono intimamente, eu conto com amizade, caminho ao lado de pessoas que amam o meu Senhor, não de pessoas que blasfemam o bom nome do meu Senhor. Não, pastor, mas eu tenho uns amigos aí que eles não são crentes, mas eles também não blasfemam o nome do Senhor. Sim, o fato deles rejeitarem a salvação em Cristo já é um pecado terrível que os levará ao inferno. Não é essa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma negação final ao chamado de Cristo? Como é que você tem definido as suas amizades? Aqueles que amam a Deus, ainda que humildes ou excluídos nesse mundo, têm sabedoria que vem da parte de Deus, podem caminhar conosco, orar conosco, nos dar bons conselhos. Como eu disse, não tem nada a ver com inteligência, sabedoria, mas com andar com o Senhor Jesus Cristo. Então não trate com deferência ou não se ajunte com aqueles que blasfemam o nome do seu Senhor. Isso é algo muito sério. Proclame a eles que eles precisam se arrepender. E de novo, não entenda mal, Tiago não está dizendo que você precisa tratar melhor o pobre do que o rico. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está falando contra os que colocam o rico em uma elevada posição e desprezam o pobre. Fazer o contrário é o mesmo pecado. Eu trato com a maior deferência os pobres e rejeito e trato de qualquer jeito os ricos. Não é isso que Tiago está ensinando. Faça o bem a todos, relacione-se com todos, ame a todos. Por último, Tiago diz: seja coerente com a fé que você professa, dos versos 8 a 13. Veja, Tiago já tinha dito: vocês não podem ser só ouvintes da palavra, vocês têm que ser praticantes, você tem que ser operosos praticantes da lei da perfeita liberdade.
E aí então ele vai mencionar aqui o cumprimento da lei como aquilo que vai aferir se a conduta é certa ou é errada. Veja os versos 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E Tiago então vai dizer que esta é a lei régia da Escritura. Eu acho formidável a forma como tanto Tiago quanto Paulo, quando mencionam o cumprimento da lei, eles não colocam em destaque o primeiro mandamento: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Por que eles não fazem isso? Porque é fácil você falar, eu amo ao Senhor. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você colocar em prática esse amor. E como é que você coloca em prática esse amor? Amando o outro. Daí Pedro dizer, como é que você vai dizer que ama um Deus que você não vê? Pedro ou João? Um Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você está vendo. É por isso que Paulo vai dizer que toda lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui Tiago está dizendo, se vocês cumprirem a lei régia, amarás o próximo como a ti mesmo, vocês vão fazer bem. Porque o amor a Deus é demonstrado na prática o tempo todo, e na prática da lei de Deus, certo? E ele então diz um pouco mais: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E veja como que Tiago então desenvolve isso aqui. Olha, quem demonstra favoritismo do rico em detrimento do pobre, está fazendo acepção de pessoas, está quebrando a lei. É isso então que Tiago afirma de forma bem categórica. Por que eles são culpados diante da lei? Porque não é coerente professar fé na lei, dizer que ama a lei, mas não cumprir a lei do Senhor. Você não escolhe a lei que você quer cumprir. Tiago está dizendo que tudo está num pacote só. A lei revela o caráter santo de Deus, certo? Daí a impossibilidade de salvação pela lei, porque você pode cumprir toda a lei, e se você quebrar um preceito da lei, você está condenado. Os crentes, eles não vão cumprir a lei para ser salvos, mas porque eles foram salvos, eles vão cumprir a lei. E qual lei? Toda a lei. Não escolha mandamentos. Toda a lei do Senhor precisa ser cumprida. E aqui eu estou falando da lei moral, é lógico, que está lá nos 10 mandamentos. Mas havia muitas pessoas que colocavam mandamentos como mais ou menos importantes. E aqui Tiago então está dizendo, olha, vocês dizem que não adulteram, mas a lei diz que quem mata quebra também o outro mandamento, é culpado de todos. Por que exatamente esse mandamento? Lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar do mandamento. Ouvistes o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já cometeu lá então o assassinato. O sexto mandamento, ele vai além de puxar o gatilho ou de enfiar a faca. Ele tem a ver com as motivações do coração para com o seu próximo. Então Tiago está dizendo, o que vai aferir a sua conduta é a lei, são os mandamentos. E então você precisa lembrar de Mateus 5,19. Não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E nada vai passar da lei, nem um tio e nem o iota, até que os céus e a terra passem. Tiago então está dizendo, haja de forma coerente, viva aquilo que você diz crer. E no verso 12 e 13 ele exorta os crentes para que vivam nessa coerência. Veja lá: falai de tal maneira e de tal maneira procedei,
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, ou, em outras palavras, fale e faça. É isso que Tiago está dizendo. Fale de tal maneira e proceda da mesma maneira que você está falando. Não seja um hipócrita. Não seja alguém que fala alguma coisa e que vive de outra forma, porque vocês vão ser julgados por essa lei, a lei da perfeita liberdade. Você, como crente, tem condição de obedecer aos mandamentos. É na lei de Deus que você tem a verdadeira liberdade. A lei coloca muros que protegem você, para que você não faça aquilo que está errado, e dentro desses muros você tem a plena liberdade, a liberdade perfeita. Não essa liberdade que o mundo quer e que acha que pode quebrar os mandamentos, porque eles podem até quebrar, mas eles vão ser punidos por isso. Mas aqueles que estão dentro dos padrões da lei da perfeita liberdade, estes experimentam de fato a liberdade que Jesus Cristo veio para nos dar. Verso 13: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vai lá em Mateus capítulo 5, mais uma vez no Sermão do Monte, e veja o verso de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é ordenado a ser misericordioso, porque você foi alvo da misericórdia de Deus. Deus já fez isso por você, e porque Ele fez isso por você, você tem condição de fazer em relação ao outro. Tiago então está relembrando isso aos crentes. O juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, mas se vocês forem misericordiosos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está querendo dizer com isso? Você sabe que no juízo nós seremos julgados pela lei, e quando o homem é julgado pela lei, ele está condenado, ele merece ir para o inferno. Mas porque Cristo cumpriu a lei no lugar dos seus, Deus, ao invés de ira e da justa ira, estenderá a esses a sua misericórdia. E então, para aqueles que estão em Cristo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Cristo cumpriu no seu lugar, e é por isso que você não vai temer ao estar diante do tribunal de Deus. E Tiago então lembra aqui que você é chamado para honrar a Deus com as suas atitudes, nos seus relacionamentos e também em todas as áreas da sua vida. Sua forma de agir precisa ser coerente com aquilo que você professa. Nós vamos conseguir fazer isso o tempo todo? Não. Por vezes nós vamos ser incoerentes, nós vamos nos pegar lutando contra o pecado, mas é importante eu reconhecer isso, reconhecer a minha limitação, reconhecer o meu pecado, reconhecer tudo isso e se achegar ao meu Redentor bendito, aquele em quem eu tenho perdão de pecados. Eu sou chamado para ser perfeito, mas eu sei que enquanto eu estou nesse mundo, eu não vou chegar nesse padrão, eu não vou alcançar isso. Cristo nos perdoa dos nossos pecados, mas não nos exime de buscar com afinco, com avidez, viver de acordo com a sua palavra. A lei é citada aqui por Tiago, porque ele está ordenando o amor ao próximo. Eu já falei isso aqui na igreja e eu vou voltar a afirmar. Tem um pessoal que diz assim: a lei passou e hoje a lei que vale é a lei do amor. E esse é um discurso tão furado e tão vazio, porque o que seria a lei do amor? Como é que nós descobrimos o que é amor? E porque rejeitam a lei e dizem que hoje a lei é a lei do amor, tem muita gente achando que está amando e está pecando contra Deus, porque o amor verdadeiro é visto na lei.
Por isso que quando Jesus resume os mandamentos, quando alguém pergunta qual é o principal, ele diz: o principal é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus fez? Resumiu os 4 primeiros mandamentos, resumiu os 6 outros mandamentos. E esses 6 outros mandamentos são quais? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E por que você não faz essas coisas? Porque você ama. Isso é fruto de amor. Então a lei do amor é a lei que está lá revelada nos 10 mandamentos, é a lei moral. Está lá a lei do amor. Você não precisa ficar tentando descobrir qual é. É por isso que Tiago está citando a lei aqui. Então não viva só de discurso, faça e fale, ou fale e faça, creia e haja. Não escolha os mandamentos que você quer obedecer. Esse eu quero, esse aqui eu não sei se está valendo muito não. Olhe para os 10 mandamentos, é o padrão de perfeição e de justiça do seu Deus. E Jesus te salvou cumprindo todos os mandamentos, para que você tenha condição de cumpri-los também. E o resultado disso é que diante do tribunal do Senhor, onde todos os homens serão apresentados a fim de serem julgados conforme as suas obras, você não vai ter o que temer. Você vai ser justificado porque Jesus cumpriu a lei por você, e você receberá o seu galardão de acordo com a quantidade de vezes que você deu ouvido à lei e praticou a justiça. É por isso que esse é o nosso padrão de santidade para a nossa vida. Então seja misericordioso para com todos, não seja parcial, e no juízo a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, sobre aqueles que estão em Cristo. Em meio aos seus relacionamentos, aqueles que você estabelece diariamente, como é que você deve expressar a sua fé? Seja imparcial. O seu Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus Cristo, Deus de toda glória, o Deus glorioso, se relacionou com pobres, miseráveis, pecadores, os redimiu e os fez ricos. E agora, nessa posição elevada, nós não podemos nos impressionar com a aparência exterior. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Olhe para o seu Senhor e você nunca vai ficar vislumbrado com as riquezas desse mundo. Só fica vislumbrado com os tesouros e com as riquezas desse mundo quem não tem conhecimento da sua riqueza, daquilo que é em Jesus Cristo. E aí o resultado é que são ricos vivendo como mendigos, porque não usufruem da riqueza que nós temos no Salvador, no nosso Senhor. Seja atento no julgar. Paulo vai dizer lá na Epístola aos Coríntios algo que nos ajuda. Vai lá na Epístola aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo 1, e Paulo diz assim, a partir do verso de número 26: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E junto com aquilo que Tiago disse, isso ajuda você a entender que nós não somos nada diante de Deus, e que é por isso que Ele pega aquilo que para nós não tem serventia alguma e eleva, para que a glória seja dele e não nossa.
Seja atento na forma como você julga. Seja coerente com a fé que você professa. Jesus cumpriu a lei por você, dando a você liberdade para que você ame verdadeiramente a Deus e ao seu próximo. Em Cristo, você é livre para amar o próximo de fato e de verdade. Atentemos a isso diante daqueles que se achegam a nós, daqueles que vêm às nossas reuniões. Atente a isso na forma de receber os que chegam ao nosso meio. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar.